medo do cobrão, da onça, do javali. Aqui tem os porcos, né, que vira e mexe, dão as caras, enfim. O problema do monitoramento não é o monitoramento em si, mas tudo que ele pode trazer de riscos, né? E a gente tá fadado isso mesmo, tem que tomar cuidado. Para você conquistar alguma coisa, você tem que se esforçar. E muitas das vezes o que acontece, igual na graduação, eu ainda vejo muitas das pessoas que estão ali pensa que é só formar, pegar o tubo ali, o diploma E tá e tudo pronto. certo. Mas mais especificamente para os químicos, se a gente não tem essa utilização correta, algo que demorou tanto para ser desenvolvido, que foi investido tanto dinheiro, rapidamente é perdido. Em área externa, às vezes a gente leva um produto para ser testado e o produtor, ele fica ali de cima que fica curioso e ele quer olha, saber ele o que quer que saber é, né, o que que tá é. aplicando. E aí, quando ele vê que é muito bom, ele já fica assim, nossa, mas traz lá para mim, porque tá no resto da área. Cara, não dá, Não é assim que não pode. funciona. Um produto que você está registrando para uma praga, ele consegue pegar outro também, que foi igual o caso do produto que você falou, do percevejo. Então, para a empresa, isso já é um diferencial. Já, Com então, certeza. deixa eu investir nesse produto para isso também, estender a bula dele. E com Justamente. isso, todo mundo sai ganhando, né? Mas não é possível. E ele falava assim, ó, depois que você forma, aí que você tem que estudar mesmo. Então, assim, não pensem que, eu vou formar, vou entrar numa grande empresa, ganhar não sei quantos mil, andar de caminhonete. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Estamos começando aqui um episódio especial com um público um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero saber se você já está inscrito no canal, se você nos acompanha nas redes sociais. Se não, dá pause aí e vai lá se inscrever no canal do YouTube. Se você está nos ouvindo ou assistindo pelo Spotify, dê as suas 5 estrelas. Comente aqui no episódio, deixe suas percepções, os convidados que vocês querem ouvir, né, e para que eu traga aqui, interaja com a gente, isso é muito importante para que eu saiba se você está gostando ou não. E antes de começar também, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, graças a eles, a condução e publicação desses episódios é possível. Então estão aqui com a gente neste episódio a Brava Terra, que é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e na produção de bioinsumos voltados ao manejo sustentável de pragas agrícolas. A companhia atua com foco em controle biológico, oferecendo soluções baseadas em organismos vivos que ajudam a reduzir a dependência de defensivos químicos e a promover o equilíbrio dos agroecossistemas. E olha só, no portfólio deles estão muitos agentes macrobiológicos que vocês sabem aqui que eu adoro. Então vale a pena, acompanhem. Tá aqui no link na descrição do episódio, os links, né, os contatos aí da empresa para que vocês os acessem. E está conosco também a Agribela, que é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologias e ferramentas para o monitoramento de pragas, dentre outras, né? A Agribela está aqui com a gente já há algum tempo. Também o @ aqui e os links na descrição do episódio, tá certo? Bom, recados dados, vamos começar o nosso episódio e eu vou apresentar aqui nossos convidados. Vou apresentar um de cada vez, hoje estamos com 2 convidados, geralmente temos um só, né? Mas o primeiro convidado aqui é o Bruno Gomes Borges, 28 anos. Ele é agrônomo formado pela Unipac, em Uberlândia, e atualmente mestrando na UFO, né, no curso de agronomia. Há 4 anos ele atua na área de pesquisa em entomologia na Juliagro, desenvolvendo trabalhos voltados para o desenvolvimento de inseticidas e estratégias de manejo agrícola. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigada por aceitar o convite. Que isso, é uma honra. É estranho chamar você de Bruno, né? Porque, gente, a gente trabalha junto. Vocês já viram, né? E lá... É pra mim ouvir. Imagina. Lá na estação a gente chama ele de BG, que é o Bruno Gomes, né? E o nosso segundo convidado é o Breno que é acadêmico em agronomia, com experiência em pesquisa agrícola desde o início da graduação, atuando também lá na Juliagro junto com a gente. Ele iniciou a sua trajetória na empresa como estagiário na área de entomologia, sendo responsável pelo monitoramento de pragas, condução de ensaios e coleta de dados em campo.
Evoluiu para assistente de pesquisa, participando de operações de colheita em campos de produção de semente e atuando em diferentes regiões do Brasil. E atualmente o Breno é responsável pela condução de ensaios em áreas de parceiros externos, com atuação nas áreas de entomologia, fitopatologia, nematologia e fisiologia vegetal, ou seja, tudo, né? Ele possui experiência em planejamento, execução e avaliação de experimentos agrícolas, além de gestão da atividade de campo e trabalho em equipe. Breno, seja muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde a todos também que estão assistindo a gente aí. E, assim, igual você falou, comecei a trajetória ali desde o início da graduação, dentro da Juliagro, fui evoluindo ali dentro e sempre também assistindo o MIP em Dia, já vi muitos convidados aqui de um nome de peso, assim, e eu na graduação ainda tive a oportunidade de estar aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje aqui. Que bom, obrigada. E eu já vou aproveitar a sua fala, Breno, e puxar um gancho aqui, né? Porque, vamos lá, né? Muitos nomes de peso já vieram, pesquisadores e tudo mais. E aí, por que eu convidei vocês, né, para participarem desse episódio? É justamente por isso, porque quando vem, eu mesmo, tá? Sou pesquisadora, já tivemos pesquisadores da própria Juliagro, de outras instituições, e a gente acaba aparecendo mais porque somos responsáveis ali por um input final, pela apresentação de dados, a gente acaba fazendo palestras, interações, mas nada do que a gente fala e faz seria possível se não fosse a equipe que está por trás disso, né? Então eu quis trazer a realidade aqui no podcast, mostrando todas as atividades, e já é uma forma assim de reconhecimento e agradecimento ao trabalho que vocês fazem, que é muito importante, e eu sou muito feliz por por participar dessa equipe, né? Vocês são sensacionais junto com todos os outros, Vinícius, Guilherme, todo mundo que tá aí com a gente. Então fica aqui, tá, pessoal, o meu agradecimento a toda a equipe, não só da Juliagro, mas das outras instituições e todas as instituições de pesquisa, né, que tem aí os seus assistentes e seu time de campo que faz o negócio acontecer. Então, a atividade de vocês é muito importante. Não são nomes conhecidos, mas com certeza são nomes de peso, tá bom? Não tenham dúvidas disso. Que isso, obrigado. É até importante porque é isso que eu ia falar. Também, assim, às vezes, olhar assim pra mim, pro Breno e pensar, vamos dizer, a cara do campo, né? O pessoal ali que tá por trás ali, que às vezes não tá nas caras, não aparece tanto, mas que tá fazendo as coisas acontecer. Mas é importante também que só nós dois também não consegue fazer metade do que a gente faz. Tem todo mais um pessoal aí por trás aí, então com certeza. Importante lembrar deles também. E um abraço para todos vocês aí, sem vocês a gente também não estaria aqui. Boa, muito bom. É legal esse reconhecimento e importante, né? Porque o trabalho acontece realmente em equipe, cada um fazendo sua parte, né, para que as coisas aconteçam. E aí vamos começar então, a gente já apresentei vocês, a gente já conversou um pouquinho sobre o que vocês fazem, mas eu queria que vocês destrinchassem um pouco mais as atividades que vocês conduzem, né, na Juliagro. Então, o BG... E aí, gente, vou chamar aqui de como a gente chama, é BG e Brenin, é assim que a gente chama lá na estação. Então, o BG atuando mais dentro da estação, Breninho com as atividades fora, em outros estados, né, e não só na entomologia. Então, conta mais pra gente como é que vocês atuam, quais são as atividades que vocês conduzem. Quer começar? Eu começo. Então... Assim como o Breno, eu também comecei na Juliagro como estagiário. Fiquei lá durante 1 ano e meio. Uhum. E desde a época de estagiário já ficava voltado aí nessa parte de entomologia. Então, assim, participava de ensaio interno, ensaio externo. Também, não só na área de entomologia, era mais focado em entomologia, mas já pegamos alguns ensaios de outras trabalhado áreas, né? com herbologia, fisiologia, nematologia. E aí eu saí, tive uma outra experiência profissional durante um certo tempo, voltei, e desde que eu voltei fico mais focado na parte de entomologia mesmo, fico voltado só para essa área, e dentro da estação, como você falou, e aí depois disso comecei o meu mestrado, já focado também na parte de entomologia, e aí sobrou aí as áreas externas aí pro Breninho assumir, que aí é mais complicado, porque aí acaba que você abraça bem de pesada, tudo, né? e é uma rotina pesada de ficar na estrada, então acaba que ficando dentro da estação é um pouco mais tranquilo no quesito dessa rotina, mas também o volume é um pouco maior. Uhum. Então, hoje em dia a gente tá aí
trabalhando aí com cerca de 150, 200 protocolos. Durante a safra. Isso só de entomologia, né? Não contando as outras áreas, isso é só nós lá dentro. Sim. E aí, nossa atividade aí do dia a dia seria, né, esse monitoramento, o plantio, né, definir qual o melhor timing de início das aplicações para a instalação de cada ensaio, até porque cada um vai ter sua particularidade, né, e vai depender também da praga, do alvo, né, qual que é o objetivo. Vários pontos são importantes de serem alinhados, né? Claro. E não só em relação também à praga, às vezes é um ensaio mais voltado para manejo, então aí já é definido de acordo com um estágio fenomenológico, então aí a gente tem que pensar aí numa data melhor de plantio, quando que vai encaixar melhor. Vários detalhes. Fazer toda a organização aí de quando vai ser plantado, quando vai ser avaliado, quando vai ser aplicado. E sincronizar tudo isso é um ponto complexo, né? Porque todo momento é puxada, sempre tem muita coisa, então é tentar organizar para que seja mais equilibrado, sim, para seja que tudo pesado saia da melhor forma, da né? melhor forma, claro. Isso dentro da estação. E aí, no seu caso, tem um agravante, que é conseguir conciliar tudo isso com áreas externas, né, Breno? Igual o Bruno falou, acho que a demanda dentro da estação em si é maior. Por ser ali dentro, tá mais fácil a logística, tu consegue estar de cima todo dia, às vezes uma avaliação, alguma coisa que precisa no campo, você tá sempre perto. Sim. Aí, no meu caso, fiquei com a área externa, o volume de protocolo que a gente pega é menor. Porém, também, ainda assim, é um volume bem alto, só que tem aquele negócio não só da área da pesquisa, porque você não vai só a sua condição do ensaio, você tem que ter ali uma negociação com o produtor, poder fazer uma parceria, buscar, igual a empresa Juliago tem a sede aqui em Uberlândia e tem uma unidade também lá no Mato Grosso, em Querência. Sim. Só que para ensaio de registro, que é o foco principal da Juliagro, tem que ter esse ensaio ser conduzido em alguma outra área com macro-região diferente. Geralmente a gente consegue fazer até 4 macro-regiões. A gente busca fazer em São Paulo e em Goiás, que nós, como a estação está aqui no Triângulo, é bem perto, então fica uma logística até fácil de ir, alguma coisa em São Paulo e Goiás. Sim. E lá no Mato Grosso fica só para aquela equipe de lá. E aí eu fico com esse contato, negociando com o produtor, fazendo uma parceria, buscando uma área. E da mesma forma, quando consegue isso, ver se tem o alvo, se tem a praga, se for de doença igual a área externa. Sim. Tem que ver onde tem histórico de doença, procurar saber. E uma das coisas mais difíceis não é tanto conseguir, é você convencer o produtor que ali naquele pedaço você vai fazer um teste, ele não pode fazer o manejo dele. Aí muitos produtores já ficam ali com medo, alguma coisa se der errado, porque a gente sabe, nem tudo é do jeito que a gente planeja. Sim. Pode ser que aconteça alguma coisa. Então muita gente fica fechada a isso, só que você tem que tentar explicar para a pessoa também, porque assim, a pesquisa é a base. Se hoje em dia tem produto eficiente registrado no mercado, antes de registrar a eficiência desse produto, teve um experimento, uma pesquisa. E igual pode olhar na recomendação, tanto de recomendação de população de semente. A pessoa pega uma semente ali, tem uma recomendação X para uma região e uma recomendação Y para outra. Por que muda, Como né? que chegou nisso? Isso. É dessa forma, tem que ter esses ensaios externos e outra área para ver. A macro-região, o macro, o microclima ali diferente, tudo vai afetar. Excelente. Breno, muito interessante esse ponto que você trouxe, porque de fato, né, as pessoas não têm noção de como é o processo de registro de um produto, né? Às vezes, como você disse, o produtor tem lá vários produtos à sua disposição para serem utilizados. Mas como é que a gente sabe qual dose usar, em que momento fazer a aplicação, se eu vou plantar uma população X ou Y de plantas aqui nessa região, Mato Grosso muda, por que muda, cultivar é outro, tudo isso acontece em função da pesquisa, né? Então, é uma atividade muito nobre, né? Depende, assim, da pesquisa surgem muitas coisas, né? Todas as recomendações. E aí, trazendo para esse ponto de pesquisa, todas essas atividades que vocês conduzem. O BG mais na área de ento e o Breno hoje em várias áreas, né? O que vocês consideram que é a maior dificuldade? Você já comentou dessa questão do contato com o produtor, mas na rotina ali, em termos de avaliação ou instalação, qual é a pesquisa mais difícil de ser conduzida?
talvez uma cultura, um alvo? O que vocês... Eu tenho os meus traumas, tenho vários. Por exemplo, contar ácaro. É uma coisa que não é muito legal, né? Ó, eu vou te falar, agora você falou dessa aí de contar ácaro, não tem como não lembrar do ensaio de café que a gente conduziu na safrinha passada, o resultado dele foi excelente, mas Deu trabalho, avaliar ele foi puxado, né? eu imagino. Nossa. Não, Para o pessoal aí de casa ter uma noção, era 10 folhas que a gente tava contando por parcela e a gente contava 1000 ácaros na testemunha. Imagina, gente, Então, contar assim, 1000 ácaros. Mas o resultado ficou muita muito coisa. bom, mas foi trabalhoso. É a mesma coisa pra mosca branca, trips também. Trips um pouco menos, porque se for na metodologia da bandeja, por exemplo, é um pouco mais fácil. Uhum. Mas quando a gente coleta essas folhas, leva pro laboratório, contar ovo, ninfa, e separa estágio de ninfa viva, ninfa morta, de mosca branca, o negócio é trabalhoso. Aí a hora que você pega lá que pede 50 folio, Ah, Jesus, o coração chega a bater mais acelerado. E você, Breno? eu acho que, igual comentou, essa questão do acro, e o ponto é o que você falou, né? Às vezes, muitos protocolos exigem não só contabilizar a quantidade de indivíduos, separar a ninfa, porque às vezes tem produto que vai pegar a ninfa e não pega o adulto, e Isso. vice-versa. Então, você tem que fazer essa separação no campo, e muitas das vezes é uma separação complicada de fazer. Por isso que algo igual o ácaro, mosca branca, que vai ser um alvo menor, o ideal é você levar para um laboratório para olhar, nem que seja com uma lupa de mesa ali, para poder ver uma precisão maior. Exato. Mas eu acho que, para mim, o que ainda pega mais é essa questão do contato com o Mais produtor. do que Eu acho o próprio ensaio. É mais difícil do que a condução do ensaio em si, porque às vezes a pessoa não vai te liberar. Às vezes a pessoa fala, aqui que não vai ir. E aí você tem que ficar procurando uma área que tenha incidência. E aí, Não é às qualquer vezes, área, né? para inocular, às vezes lá dentro da estação, a gente consegue fazer liberação de alguma praga, alguma coisa. E a área externa, você não tem dá. essa possibilidade de fazer uma infestação. Você tem que procurar onde tem uma infestação natural. O buraco é mais embaixo, né? e a chateação de quando consegue a área tá perfeita, tem tudo pra você instalar, o cara te dá o ok, você vai embora e aí rola aquela mensagem. Ou não vai dar certo. Inclusive aconteceu Isso comigo recentemente, semana passada. Tinha conversado com um produtor, fui na fazenda com ele, ele me mostrou a área, falou, ó, o milho tá aqui. Ainda era um ensaio para um milho, o milho era convencional, um ensaio para lagarta. Eu falei, Nossa, deu muito tudo bom, certo. porque o protocolo falava que podia ser a tecnologia até Pro 3. A gente Uhum. sabe que a tecnologia Pro 3 ainda tem uma resistência à lagarta, mas com o passar do tempo ali, vai selecionando indivíduo resistente. Isso aí. Tá quebrando um pouco a tecnologia. Só que essa área era um milho convencional. Eu falei, nossa, o ideal vai ser... Perfeito. É certeza que vai ter lagarta, porque spodóptero no milho, com tecnologia Pro 4 tá escapando algum. Imagina convencional. Aí eu voltei pra estação, tudo alinhado com ele. Aí no outro dia ele mandou mensagem, falou, olha, a gente tem muito projeto aqui dentro da fazenda já, Nossa. e não vai ter foi como aquele instalar. de Goiás, né? Isso, de Goiás. Aí eu peguei, o que você fala? A área dele, eu tentei conversar e negociar. Aí ele falou, não, acho que fica para uma próxima oportunidade. Só que essa próxima oportunidade a gente não tem tempo, tem que correr atrás para poder instalar o Inclusive, projeto. obrigado pelo... Mais pra frente a gente faz de novo, mas pra nós não vai. Não vai dar certo. A gente não vai testar. E o pessoal às vezes confunde, né, também essa pesquisa, principalmente em área externa, o pessoal confunde com os testes lado a lado, né, do pessoal do comercial, e acha que é tão simples quanto. O pessoal não é tão fácil assim. Boa, é Não é tão importante fácil falar assim. que essa pesquisa que a gente tem, dentro da pesquisa a gente tem várias coisas, né? Não é um lado a lado que você aplica ali uma faixa de um produto, uma faixa de outro e compara, E volta pra né? colher. Exato, volta pra Nossa, colher. E isso é um ponto também que dificulta bastante, que é um ponto de resistência do pessoal, que eles acham que a gente vai instalar lá, vai esparramar umas maneirinhas, vai embora e volta pra colher. Não é A assim. gente não vai fazer isso, porque a gente nem pode, porque senão a gente também não vai conseguir resultado nenhum disso. Resultado, Então, justamente. a gente precisa mesmo monitorar e se a gente vê que não tá dando certo, a gente vai falar pra empresa, falar, ó, não tá dando certo, não tá funcionando. Tem que refazer. E vamos falar pro produtor, ó, ali escapou, nós Exato. vamos fazer umas manutenção, vamos deixar sua área top de linha de novo e é sua, você maneja como você Como quiser. você quiser. Mas justamente. assim, o pessoal confunde muito, acha que é como os testes de comercial, não tô julgando também os testes de comercial, São importantes, mas cada também, um na sua... mas na sua... são diferentes, né? Sim, com certeza. E aí, E até, assim, dentro da entomologia, obviamente, não tô falando que a entomologia é mais importante e a mais difícil, não é isso. Mas a gente tem avaliações, por exemplo, um ensaio
que a gente vai, sei lá, avaliar percevejo, ou própria lagarta. Você aplica, aí muitas vezes você tem avaliação de um dia depois da primeira aplicação. Uhum. Aí você vem com 5 dias, 7 dias, aí tá, se tem a segunda aplicação com intervalo de 7, você já começa as Um novo avaliações, um novo ciclo. Se não, você tem 10, você tem 14. Então, praticamente 2 a 3 vezes por semana, você tem que voltar na área, na Sim. mesma área, e fazer essa avaliação, né? Então, essa logística é muito importante de ser bem ajustada, bem alinhada. E aí, eu vou aproveitar agora, que eu vou continuar com o BG. Sou uma empresa, contratei um ensaio para Spodoptera frugiperda. Uhum. Como é que são as avaliações, ou o que a gente olha quando a gente está fazendo essas avaliações? Para quem está nos assistindo e não entende muito bem quais são os parâmetros. O que a gente olha para a avaliação de Spodoptera frugiperda no milho, por exemplo? Então, hoje 70% dos protocolos que a gente recebe, ou talvez até um pouco mais, eles já vêm já com as avaliações definidas, tanto de data quanto metodologia. Mas, assim, às vezes a gente até inclui algumas nossas porque a gente sabe que são relevantes, Sim. né? Então, seria número de plantas atacadas, qual seria a escala deles, para quem não conhece, seria o tamanho do dano, vamos dizer assim, né? Qual o nível de desfolha que a lagarta trouxe Causa. ali naquela planta, né? De uma forma geral na parcela, contagem de número de lagartas, e aí nessa contagem Lagartas de grandes, lagartas lagartas grandes, pequenas, né? E aí a gente já aproveita, às vezes, já avalia, às vezes, um dano que não é causado por ela, mas que às vezes confunde muito, que é do Dickelops, né? Que é o do barriga verde. Então, assim, para poder também já separar, e às vezes a empresa às vezes nem sabe, mas aquele produto vai ter alguma efetividade no controle ou não vai ter, e aí a gente poder também fazer esse reporte adicional. Sim, a gente encontra muito isso, né? Nesse caso, vou citar um exemplo recente até que aconteceu. A empresa contratou ensaios para lagarta, né? E aí, avaliando, a gente observou que teve alguma diferença para percevejo. E, tecnicamente, ou teoricamente, aqueles ativos não são direcionados para percevejo, né? Mas, bom, vamos investigar melhor por que aconteceu isso, né? O que isso pode trazer. Então, essas observações adicionais, né, que você está comentando, são muito importantes de serem feitas, porque abre um leque de possibilidades para a empresa contratante, né, desses trabalhos. E outro ponto importante, não só para Spodoptera, mas inseticidas em geral, seja independente do alvo, a gente também sempre avalia a presença de inimigos naturais. Perfeito. Né? Que a gente está aqui falando de MIP, isso aí é importantíssimo. Não tem como hoje em dia um produto entrar no mercado se ele não tiver seletividade para inimigo natural. Justamente. Que hoje em dia, acho que mais do que nunca, o pessoal tá percebendo isso aí, igual você falou, né, do patrocinador que tem os macro. Eu também sou apaixonado e assim, é importantíssimo, imprescindível que esses produtos novos no mercado, eles entrem com essa seletividade, não tem como. E é engraçado que a turma, muita gente... Esses dias eu abri uma caixinha no Instagram, e aí uma pessoa mandou perguntando, eu vi um podcast que você falava dos macro, você realmente acredita nisso? Isso? Eu acredito pra caramba, não é pouco não, né? Você vê que até hoje tem gente que talvez está com a mente fechada para esse sentido. Exatamente, né? a mente não fechada. Não tá aberto pro novo. E assim, a gente até conduziu já ensaio também com macro, igual o caso de Crisopídeo, Crisopela externa. Boa. Tem um controle muito bom, um ótimo inimigo natural. Igual o Bruno falou, às vezes você está registrando um produto para controlar uma lagarta e o Crisopídeo, ele no estágio inicial ali, ele se alimenta de lagarta também, faz o controle das lagartas ali, L1, nesse sentido. Sim. E se você estiver controlando e matando o inimigo natural, você vai ter um efeito ali, um controle imediato. Só que depois, se você demorar a sua aplicação, o inimigo natural, ele poderia continuar no terreno fazendo a limpeza da área. Justamente. Então, eu acho que uma coisa interessante é isso que a gente faz ali. Busca não só trazer o que foi pedido, buscar algo a mais. Eu acho que o interessante da pesquisa é isso. Sim. É sempre trazer algo novo, buscar algo a mais, porque se você percebeu que um produto que você está registrando para uma praga, ele consegue pegar outro também, que foi igual o caso do produto que você falou, do percevejo. Então, para a empresa, isso já é um diferencial. Então, deixa eu investir nesse produto para isso também, estender a bula dele, e com isso, todo mundo sai ganhando, né? Sim, sem A gente dúvidas. que está pesquisando viu uma coisa nova, a empresa que está desenvolvendo viu o resultado, e lá no final também, na hora que esse produto chegar para o produtor,
às vezes ele com um ativo, um produto ali, ele conseguiu controlar duas coisas, não precisa dele investir tanto. No Sim. final das contas, o que o produtor quer, né? É economia. Economia. Exato. E no caso, né, tipo, o Spodoptera e o percevejo barriga verde, eles estão acontecendo ali basicamente no mesmo momento, né? Então, De é entrada. interessante que haja também essa possibilidade de controlar mais de um alvo, visto que eles estão ali na cultura. E eu tô lembrando, esses dias também, eu fui conhecer, inclusive, a Brava Terra, não sei se vocês conhecem Não. a empresa. É uma empresa aqui de Uberlândia. E eu fui conhecer a produção deles de crisopídeo, de crisoperla externa. E é muito, muito interessante, né? A gente vê o bicho lá atuando no campo e por trás disso, né, de uma produção comercial, existem muitos detalhes também que são importantes de serem observados. É bem, bem interessante. Parabéns para Brava Terra pelo trabalho e obrigada por estarem aqui com a gente. E perguntei para o BG, né, o processo aí de avaliação, saindo um pouco da entomologia, visto que você tem a experiência com outras áreas. Quando a gente coloca fito, nematologia e plantas daninhas, qual delas, e bio também, né, a gente tem bio como uma área separada, qual dá mais trabalho para condução externa? Para condução externa em si, a área da nematologia eu acho mais complicado pela questão de coleta. Você vai fazer a coleta, dependendo se for uma área grande, você toma um dia inteiro ali coletando. Só coletando. Então, igual tem vezes para poder fazer uma viagem. Num dia eu tenho que estar em São Paulo e no outro em Goiás. Para nós aqui no Triângulo é perto. Só que para mim sair de São Paulo e subir para Goiás ou vice-versa, aí tem uma distância. Tem que sair mais cedo. De coleta leva muito tempo. Uhum. É mais pesado. E puxado fisicamente, né? E às vezes você tem que ter igual você falou. Tem que ter uma equipe junto, não é só eu que vou lá, tem equipe, os meninos igual o Guilherme, o Vinícius, que tá junto com a gente lá também, Sim, tá sempre colaborando com isso para ter um melhor resultado. isso aí. E a gente pode falar. Só que assim, o que eu acho, um dos que eu mais gosto de mexer dessas áreas é algum biológico, não só no controle de doenças ou pragas, Uhum. de bioestimulante, porque tem sim. um resultado bacana. É muito visível, né? É muito visível, assim. Esse resultado visual é maravilhoso. A gente olha e dá vontade de contar pra todo mundo. Às vezes dá tristeza de inseticida não ter esse Poxa, resultado a gente tem esse visual. problema com inseticida, né? Às vezes fala, vai fazer um evento tal dia. Você consegue controlar, entre aspas, todas as outras áreas. Agora, inseticida, às vezes chega no dia do evento e não tem nada pra ver. Exato, Não tem resultado. exato. É complicado. Aí as pragas escondem, parece que nem na testemunha não tem. Pois Aí é. Você, mal você vê uma folha raspada lá e... Não, mas ó, aqui tem. E sem contar que praga também migra bastante, né? Não é igual uma doença que você vai ver a doença, ela vai alastrar, pode ir para a parcela do lado. Só que se o produto está controlando ali, não vai aumentar o índice de doença ali. Sim. Agora a praga pode ser que o produto está controlando ali. Só que na hora que você vai passar para avaliar alguma coisa, vamos supor, igual cigarrinha no milho. Para você chegar ali em cima do milho e fazer essa contabilização ali de cigarrinha, talvez na hora que você está andando, se você não tomar cuidado, a cigarrinha que estava aqui, já vou pra ela outra parcela. pulou para a parcela do lado, e aí você conta lá, fala, está aqui. Só que não, ela não tá lá controlou bem. Então, às vezes, por isso tem que ter também avaliação de enfesamento, para poder ter uma real certeza. E até de outras formas biológicas, né? No caso da cigarrinha, avaliar não somente o adulto, mas a ninfa. Avaliar né? a ninfa também, que não vai migrar tanto igual o adulto. Exatamente. É isso aí, são pontos importantes. Tá, a gente tá falando aqui, parece que a gente tá chorando nas mágoas, né? Nossa, é difícil e tal. É difícil, mas a gente gosta. A gente gosta, justamente. A gente gosta. Escolhemos isso, né? Ninguém faz isso obrigado. Mas vamos falar das coisas boas. O que vocês, como pesquisadores, vou colocar aqui, né? Vocês estão num time de pesquisa, não levam esse nome no cargo, mas são pesquisadores porque vocês precisam desenvolver também esse olhar criterioso, né? De entender coisas que estão subjetivas, que não são tão aparentes. Como é que a pesquisa impacta na vida de vocês? Quais benefícios vocês acham que a pesquisa traz? Não só na vida profissional, mas de repente na vida pessoal, sei lá, tô filosofando um pouco aqui, né? Mas agora é pra usar a criatividade mesmo e vamos falar das coisas boas. Bom, acho que pra parte pessoal eu ia ter que pensar um pouquinho mais, não vou conseguir pensar em nada não, mas assim, acho que, na verdade, do ponto de vista pessoal, vou falar assim, eu acho que eu já até te contei isso, mas quando eu era criança eu já
eu já sonhava, já pensava, me imaginava trabalhando com... Não sabia que ia ser com pesquisa. Me Mas era imaginava com de jaleco inseto. branco num Já é laboratório, pesquisa, jaleco. pesquisador, descobrindo alguma coisa. E assim, não é a gente que desenvolve, não é a gente que cria, mas é filho da gente também, que é a Sim. gente que ajuda no crescimento Com ali. certeza. E assim, eu já tive algumas poucas experiências e acredito que agora, com o decorrer do tempo, virão mais, porque pesquisa é demorado. Então, o que a gente está trabalhando hoje, às vezes, principalmente deve acontecer bastante com o Breno, em área externa, às vezes a gente leva um produto para ser testado e o produtor, ele fica ali de cima que fica curioso e ele quer olha, saber ele o que quer que saber é, né? o Que que tá é. aplicando. E aí, quando ele vê que é muito bom, ele já fica assim, nossa, mas traz lá para mim, aplicar no resto da área. Cara, não dá, Não não é assim que pode, não funciona. pode. Não funciona assim. E aí, quando esses produtos chegam no mercado, é uma satisfação muito grande. Você pensar, eu ajudei a esse produto Desenvolver. tá, ajudei no desenvolvimento, é uma gratificação muito grande. Então, Sim. assim, pelo prazo da pesquisa, nesses poucos anos de carreira que a gente tem, eu particularmente vi poucos, né? Mas já vi alguns e é uma satisfação muito grande. E assim, obviamente, eu imagino que às vezes você também, né? Nossa, A muito. gente vai trabalhando às vezes com alguns produtos que ainda estão no início do processo, a gente sabe que a gente vai demorar, a gente fica assim, nossa, O até caminho é chegar, longo. Mas chega. mas chega. Sim. E aí a gente fica torcendo para que chegue logo. Até, ó, posso citar um exemplo de um evento que nós participamos no final do ano Sim. passado, né? Eu falo assim, que o bom de ter o seu próprio podcast é que não tem problema, você pode falar o nome da empresa, não tem problema nenhum. Então, nós participamos do lançamento do Soferofol, que é da FMC, né? Um feromônio de confundimento sexual para Spodoptera. E eu não estava na Juliagro, né? Mas foram 4 anos, se eu não me engano, de acompanhamento, de ensaios. A safra passada, os ensaios ficaram muito legais, né? E aí, você, o Otávio, enfim, acompanharam bem de perto o lançamento. E é essa sensação mesmo que você comentou, de um filho que está sendo criado, né? Eu acho que esse aí foi o primeiro filho do Breno. Ah, é? Foi assim que eu entrei, a gente começou com esse projeto aí, Olha só. desse feromônio. Ah, não sabia que você tinha acompanhado também. Não, a gente tava começou aquele na estação, um primeiro, eles estavam desenvolvendo 3 moléculas diferentes. Aí, nesse primeiro projeto, ele selecionou, depois foi trabalhando em cima até chegar no resultado final. E aí, Olha só. igual o Bruno falou, acho que o interessante da pesquisa e o gratificante é isso. Você vê você está trabalhando uma coisa desde o início e dá um resultado. Igual também tem uma área de um produtor parceiro lá em Catalão, produtor de café. Teve um ensaio lá também de um biológico, um bioestimulante no plantio do café. E depois, na hora que ele viu o resultado, que é igual o Bruno falou, eu comentei no começo aqui, o produtor muitas das vezes ele não quer, mas se ele deixa também, ele quer ver o que está acontecendo e você explicar. E você poder mostrar para ele um resultado, um produto que está sendo desenvolvido, tendo um resultado bacana ali, e isso é muito gratificante. E o próprio produtor, né? Ele fica feliz. Não, ele gosta bastante. Aconteceu com esse produtor, depois esse produto, ele foi lançado no mercado também, aí depois que estava no mercado, a gente comentou com ele, falou, o produto é esse produto X, bioestimulante assim, ele já pegou, já foi atrás e comprou, e agora quando a gente volta lá para poder realizar algum outro experimento, ele quer. sempre fala daquilo, ele fala assim, não, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí. Se for bom igual aquele, pode trazer. É isso. E depois já me dá uma recomendação. Então, a gente já coloca tudo no pacote. É bom, porque querendo ou não, né, independente de ser um produto químico, um biológico, um feromônio, enfim, a gente tá construindo o manejo, a gente tá ajudando ele a produzir mais e melhor. Então, vocês disseram várias vezes essa palavra e eu realmente acho que é uma palavra que define bem essa atividade, que é gratificante. Exato. Né? É trabalhoso, tem os perrengues, mas no final das contas a gente vê o resultado, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é igual tudo na vida, né? Não tem nada fácil. Se você for pegar alguma coisa que é muito fácil, a gente mesmo não dá valor, parece, uma coisa que é muito fácil, você não tem o mesmo valor. Parece que alguma coisa que você suou, que você correu atrás, esforçou. Na hora que tem um resultado, você fala, não, agora isso aqui valeu a pena, tudo que eu passei é isso aqui. Então, na pesquisa é a mesma forma. Tem uma frase que falam, eu não sei de quem é, enfim, mas quem falou, mas é justo que muito custe o que muito vale. Né? Então, no final das contas, é isso. A gente passa apertos,
mas o resultado, no final das contas, vale a pena, né? Vale a Então, é muito bom. Show de bola. Bom, eu quero perguntar para vocês aqui. Eu falo que é um quadro, talvez vocês já tenham visto, eu espero que vocês assistam, né, os episódios do podcast. Brincadeira. Mas tem um quadro que a gente chama de Visão MIP 2035, onde o agro de hoje resolve... Toda vez se eu não leio, eu confundo. Vou falar de novo. Visão MIP 2035, onde o agro de amanhã resolve um problema de hoje. No caso, trocando em miúdos, né? O que vocês enxergam como problema hoje? E aí pode ser na área da pesquisa, na agricultura, enfim. Que lá em 2035, daqui menos de 10 anos, vai estar resolvido. E por quê? Vamos discorrer sobre isso. Eu não alinho isso antes, né? Pra não dar tempo de ficar pensando muita coisa. Então é algo assim mesmo, um problema que, poxa, quero que isso esteja resolvido daqui 10 anos. Bom, tem duas coisas que eu gostaria muito que daqui 10 Olha, anos a falta tivesse... de uma já tem duas, você viu? Duas coisas, assim, que eu gostaria muito que já tivesse resolvido ou parcialmente. Acho que monitoramento, e hoje em dia a gente vê que tá facilitando muito, né, com o uso de inteligência artificial, de armadilhas com câmera e contabilização através de IA. Isso facilita muito. Porque monitoramento é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Você trabalhou com monitoramento em usina ali, então nem se fala. É muito trabalhoso, então colabora muito. Então eu espero que... A gente já teve uma evolução muito grande nesses últimos 10 anos. Com certeza. Então, se você olhar 10 anos para frente, eu espero que esteja um cenário melhor ainda, então que esteja parcialmente resolvido. Sim. E acho que daqui 10 anos já... hoje em dia, os atuais proprietários de terra já vão ter mudado grande parte. Então, espero que essa turma nova que venha seja mais aberto para pesquisa, para conhecer novas oportunidades, dar oportunidade para novas coisas e entender mais sobre o que a gente está colocando no nosso solo, o que a gente está colocando na nossa planta e entender que, às vezes, ter essa cabeça fechada tem um custo muito alto que a gente vai pagar daqui 10 anos. A gente paga de alguma forma. Se não... Então, a gente acho que... sempre pensar a cada 10 anos, em algum momento a gente precisa Exato. de fato ser mais aberto a isso. E você sabe que, antes de passar para você, Breno, muitas vezes, acho que esse é o 14º episódio que eu gravo, ou 15º que eu gravo no ano de 2026. Só pra quem tá assistindo, sabe que a gente faz gravado, então geralmente tem um delay aí de 2 semanas entre a gravação e a publicação do episódio. Mas vários convidados que já passaram por aqui falaram sobre monitoramento, né? Me lembro da doutora Tatiane Lobac, que é pesquisadora na área de entomologia lá na Fundação Chapadão. E quando eu perguntei, fiz a mesma pergunta, ela falou, olha, espero que o monitoramento esteja melhor, mais adequado, porque de fato é muito trabalhoso, né? Conta pra gente como que é fazer batida de pano. É trabalhoso. E eu só quero deixar um ponto antes de responder essa pergunta. E quando eu digo monitoramento, não é só pra praga, não. É pra um geral. É porque praga é mais trabalhoso, tá? Mas, sim, é pra tudo. Que as pessoas monitorem mais e para com essa aplicação de... não, mas é porque já tem tantos dias que eu não aplico. Não precisa disso. Calendário. Às vezes você nem precisa, às vezes você tá reclamando aí que seu lucro não tá bom, que você não tá conseguindo ganhar tanto, você tá gastando dinheiro à toa. Aplicando mais, aplicando mais do que deveria. Ou às vezes aplicando menos, entrando no momento errado, né? Tem vários pontos. É aquilo, não é a gente é contra a aplicação, não tem nada. O ponto precisamos fazer no momento certo. Eu acho que tem que aplicar mesmo. O negócio aplica certo. Aplica e certo. aplica a ferramenta certa também. Isso, E respondendo essa pergunta, eu adoro bater pano. Eu gosto também. Eu gosto muito de bater pano. É diferente, pra pesquisa mim, e monitoramento em área certeza. comercial. Mas, assim, pra mim, a batida de pano é um dos monitoramentos mais tranquilos que tem de fazer. Você acha? Eu acho que bater bandeja é pior. É mesmo? Eu acho. Eu prefiro bater pano. Sabe por que eu tenho medo de bater pano? Porque toda vez que eu vou colocar assim, eu tô abaixando. Você pensa que vai ter uma cobra? Eu penso que vai ter uma cobra. Eu tenho esse medo, monitorar uma cigarrinha na cana. Cigarrinha na cana. Monitoramento na cana é outro. Todos é complicado. É complicado. Mas eu falo, eu tenho medo. Eu brincava com uma amiga da pesquisa também. Nossa, medo do cobrão, da onça, do javali. Aqui tem os porcos, né? Que vira e mexe, dão as caras, enfim. O problema do monitoramento não é o monitoramento em si, mas tudo que ele pode
trazer de riscos, né? E a gente tá fadado isso mesmo, tem que tomar cuidado. Por isso a necessidade de utilização de EPI, enfim, todos os cuidados que a gente toma. Muito bem, e qual que é o seu desejo, Brenin? Eu vejo um grande problema, assim, que igual o Bruno falou, tudo que você pensar dessa forma, o problema de amanhã vai ser resolvido hoje. Se você não pensar nesse problema de amanhã, hoje ele vai piorar. E aí amanhã ele vai estar pior. O que acontece muitas das vezes é isso que nós falou, dessa aplicação de calendário, e às vezes a pessoa achar que uma coisa que está na literatura de 10, 15 anos atrás vai resolver da mesma forma hoje. E não é assim. A natureza está em constante evolução. Igual quanto tempo levou, vamos pôr aqui no caso de herbicida, quanto tempo levou para desenvolver ali o glifosato, que é uma molécula que vai combater o mato e não ia pegar a soja. Hoje em dia, ninguém trabalhou ali para um pé de galinha evoluir. A natureza em si evoluiu sozinha e acabou criando essa resistência também ao herbicida. Então, se você ficar sempre naquele mesmo manejo, não quiser buscar algo novo, não abrir a mente para uma melhora, você vai atrapalhar uma coisa que já está acontecendo. Igual também questão de lagarto. No começo a gente comentou aqui da tecnologia, às vezes está um pouco quebrada. O que acontece? Falando de milho convencional, igual que o produtor tinha, é ideal deixar uma área com milho convencional para poder justamente evitar quebrar uma molécula que está funcionando bem no mercado. O famoso refúgio, né? Ter um refúgio ali para a praga justamente que coloca como obrigatório no próprio saco da cultura, é recomendado, fala que é obrigatório, fala, ó, plante tal material que ele foi feito para refúgio desse material que você está comprando para poder plantar, seja de milho, de soja. E quantas pessoas você conhece que plantam? Eu vou falar que eu, particularmente, eu nunca vi. Eu nunca vi. Já vi falar, mas... São poucos mesmo. É igual a música, o caviar. Só ouvi, só ouvi falar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Mas continua, Mas é igual esse caso, é igual esse produtor lá de Goiás. Eu admirei ele por causa disso, que ele tinha deixado essa área para refúgio ali. Que essa era a área de refúgio dele. Então, assim, é interessante, é bacana a pessoa entender a importância de ter um refúgio. Então, isso é um problema que eu vejo a ser resolvido ainda. Entendi. Igual comentou, muita gente não faz isso e acha que não tem necessidade. Tá, então a próxima pergunta seria como resolver esse problema? Então já vou continuar com você. No caso, o problema que você vê é adotar melhor a solução dele, né? Adotar o que já tem de recomendação, fazer o refúgio e tudo mais. Isso, usar as ferramentas que tem e ter uma mente aberta para uma nova ferramenta que pode estar funcionando. Buscar um conhecimento, igual eu falei, não é só aquela coisa que funcionou há muito tempo, vai continuar funcionando. Então você tem que estar sempre buscando uma ferramenta nova, fazer uma rotação de ativo ali para garantir que não vai quebrar a molécula de um produto. Exato. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou aplicar só isso que isso aqui vai resolver. Às vezes é um produto de choque. Muitas das vezes a gente vê em ensaio de lagarta, se for em área externa principalmente. O produtor na área dele lá, ele faz um produto de choque, chega lá, matou todas as lagartas de um determinado tamanho na hora, e ele fala, nossa, esse produto é o melhor que tem, matou tudo. Aí daqui a pouco ele volta lá, tá pior ainda. Então tem que ter essa mente aberta para uma nova molécula, coisa assim. Exatamente. Até porque nós estando na pesquisa, né, a gente já citamos aqui o tempo que demora para um novo produto ser desenvolvido, seja ele químico ou biológico. Mas mais especificamente para os químicos, se a gente não tem essa utilização correta, algo que demorou tanto para ser desenvolvido, que foi investido tanto dinheiro, rapidamente é perdido, né? Deixa de funcionar, mas na verdade não é que o produto ficou ruim, a gente utilizou errado, né? E aí não tem o resultado que a gente espera. Isso aqui vai resolver o meu problema, aí você faz ele se tornar um problema igualzinho você fez com o outro. Exatamente, vai ano após ano perdendo tecnologias. E como é que a gente resolve o problema do monitoramento, BG? Bom, eu falei 2 problemas, eu acredito que os 2 se resolvem com a mesma coisa. É estudo e mente aberta, né? Sim. O problema de não dar oportunidade aí para novas coisas, então ter um pouco de mente aberta, estuda, procura conhecimento, ouça seu agrônomo, tá com receio, não tá acreditando muito, procura outro, se o outro também te falou a mesma coisa, tem alguma coisa que tá errado, e eu acho que não é os 2. Então assim, estudem, tenham mente aberta para poder, né, tá aberto para novas coisas e ter um entendimento melhor da real necessidade do monitoramento, isso pensando
em produção de grande escala. Porque Perfeito. falar de importância de monitoramento aqui para nós e possivelmente para quem está nos ouvindo, Uhum. eles sabem a importância. Que é importante. Mas justo. assim, a gente precisa passar isso aí para grandes produtores, grandes grupos, que isso aí realmente é necessário. É a Indispensável, base né? do MIP. Isso aí. Muito bem. Bom, e agora, para partir mesmo para o final do episódio, eu queria que vocês deixassem um recado para quem... Tem muitos alunos que nos assistem aqui. Tem os produtores, tem pessoal que já está no mercado, mas tem um público representativo que é de estudantes, né? Breninha ainda está na graduação, BG já se formou, está no mestrado. O que vocês diriam para quem eventualmente pensa em ir para a pesquisa? Ah, Me tô manda o pensando. Manda currículo que a gente tá A precisando. gente tá precisando de ajuda. Tô brincando. Tô brincando, mais ou menos, né? Estão precisando mesmo, tem vagas abertas para estágio. Mas o que vocês diriam para essa turma que pensa em atuar na área da pesquisa? Atuem mesmo, é uma área muito boa e assim, a capacidade de desenvolvimento pessoal e profissional é assim, sem tamanho. Porque quando você pega outras áreas, você fica muito focado naquela área. Na pesquisa, apesar da gente, hoje eu fico muito com inseticida, mas já não é o caso do Breno. Uhum. Mas assim, o Breno acaba que é uma exceção de pegar várias áreas de atuação, enfim. Às vezes a gente foca mais Foca mesmo, né? mais mesmo em uma coisa. Só que a gente tem a oportunidade de trabalhar com diversas pragas, diversos tipos de controle. Então aí a gente está falando de inúmeras pragas, a gente está falando de controle químico, controle biológico, manejo cultural, né? E em diversas culturas. Então, assim, essa diversidade de cultura, se depois amanhã você falar assim, tá, não vou mexer mais com pesquisa, quero ir para uma área comercial, Exato. quero trabalhar com venda de semente, venda de produto, você vai ter uma base fortíssima para poder Perfeito. encarar qualquer coisa. É isso aí. Concordo 100%. E você, Breninho? Eu também, do meu ponto de vista também, deixando um recado aqui para quem está interessado em entrar nessa área, ou às vezes até saber mais um pouco sobre isso. É uma área muito interessante, deve buscar mesmo. Você vai, igual eu falei, você vai sempre estar vendo alguma coisa nova que está lançando no mercado, igual você deu o exemplo aqui do produto Software Fall. Uhum. Então você vai ver esse produto vir lançando no mercado, você vai acompanhar, você vai ver uma molécula, igual a gente tem ensaio lá também que a gente conduz, que a gente testa algum produto como comparativo e vê que aquele produto não está tendo mais a eficiência que tinha. Então é na pesquisa que você consegue ver isso. Sim. E muitas das vezes em campo ali, uma fazenda, algo em larga escala, você não vai acompanhar tão de perto, você não vai conseguir ter uma real noção daquilo. Você não trabalha com Isso. tantos produtos, Você não trabalha né? com tantos produtos Exato. e vê o que está vindo no mercado. Então a área da pesquisa é uma área muito interessante para isso. E igual o Bruno falou, mesmo se a pessoa quiser voltar para outra área depois, seja qualquer nicho da agronomia, porque tem várias coisas, mas a pesquisa é uma base ali que ela vai se solidar para depois seguir, alçar novos voos, ir para um outro lado. Perfeito. Mas é uma área interessante, igual a Gabriela comentou. Tem vaga de estágio, igual eu comecei lá na Juliago como estágio, e aí foi evoluindo, e tô lá até hoje. Aí Isso, só depende de você, pra né? mim, foi muito bom e eu recomendo. Mas também vai da pessoa, igual também já chegou gente lá para poder fazer uma entrevista, que não sei se o Otávio já chegou a comentar que o Otávio é o nosso gerente lá, foi entrevistar um rapaz e falou assim, eu quero fazer agronomia para entrar numa caminhonete e ficar passando na porta de barzinho para ver eu na caminhonete. Não é isso. A agronomia não é isso. Nossa, meu Deus. Aí não vai ser nem na pesquisa e nem em lugar em outro nenhum. lugar. Vai ser isso. Exato, tá Sinto no muito. curso errado. Tem que ser, pra fazer isso tem que ser motorista, né? O buraco é mais embaixo. É, justamente. Vai ser feia a coisa. Mas é isso, assim, a pesquisa, ela traz uma base muito forte, né? Você consegue se consolidar, como você bem disse, para atuar em qualquer outra área, né? Porque você tem tanto o entendimento do produto, o entendimento do alvo, a capacidade ou condição de análise crítica, né? Que isso vem aí, tem que vir no pacote, né, da pesquisa, não tem como fugir disso. Então, de fato, corroboro com tudo que vocês disseram e incentivo a turma aí, quem quiser seguir para a pesquisa. Já falamos, né, das possibilidades de estágio, o Bruno e o Breno estão aqui
Vou deixar, já tô colocando vocês à disposição, sem pedir Mas a antes. gente sempre tá mesmo. Tá os links deles aqui, e-mail e Instagram, LinkedIn, não sei se vocês estão lá no LinkedIn, mas o que tiver vai estar aqui na descrição do episódio, para que vocês possam conversar com eles, né, e trocar mais ideias, certo? Certinho. Gente, muito obrigada. Os meninos estavam nervosos aqui no início, mas fluiu super bem. Eu falei, é um bate-papo muito tranquilo. A ideia era mesmo trazer a visão de quem tá no dia a dia, na rotina da pesquisa, porque, como a gente falou várias vezes, né? Não são mil maravilhas. Parece que às vezes os dados estão lá lindos, maravilhosos na tela de uma palestra e que aquilo criou-se do dia para a noite, né? Um processo muito grande, muito árduo. Então, mais uma vez, agradeço. Parabenizo vocês pela atividade, pelo trabalho, pela dedicação. Como eu já disse, estou muito feliz por estar nessa equipe. Muito obrigada. E fiquem aí à vontade para se despedirem do público. Obrigado você, Gabi, pelo convite novamente. Você fica feliz de estar na nossa equipe, a gente fica mais feliz ainda de você ter vindo somar com a gente. Obrigada. E como a Gabi falou, tem um público grande de estudante. Eu vou deixar um recado aqui para vocês, que lembrei aqui agora, uma frase que meu pai me falava muito. Meu pai sempre gostou muito de estudar e ele foi conseguir fazer a primeira faculdade dele, ele já tinha mais de 40 anos. Olha só. Hoje em dia ele já tem 2 pós-graduações, então assim, meu pai se privou de muita coisa para que eu pudesse fazer primeiro. Então, assim, ele, para mim, é um grande exemplo, não só ele, como minha mãe, minha família, mas enfim, ele me falava uma frase que eu era novo e eu falava assim, mas não é possível. E ele falava assim, ó, depois que você forma, aí que você tem que estudar mesmo. Então, assim, não pensem que, eu vou formar, vou entrar numa grande empresa, ganhar não sei quantos mil, andar de caminhonete. Tomara que você consiga tudo isso mesmo, mas assim, não fiquem só iludidos nessa. E pensem que a hora que vocês se formar, aí que vocês têm que estudar mesmo. E não parem de estudar, corram atrás. Porque se muitos ainda tivessem estudando aí, a gente não teria grandes problemas que a gente tem hoje. Com certeza, super apoio. E é isso, não dá pra parar, a gente precisa se atualizar sempre. A faculdade traz uma base, né? Exato. Uma noção. E aí depois a gente precisa se aprimorar. Muito bom, e que legal a história do seu pai. Vou trazer ele aqui no podcast também. Traz ele vai adorar. Legal. Assim, eu queria também aproveitar aqui que tá encerrando e deixar um recado para todos os ouvintes, assim, que, igual o Bruno trouxe o exemplo do pai dele, e tudo na vida da gente, seja na área da pesquisa, seja profissional ou até pessoal. Para você conquistar alguma coisa, você tem que se esforçar. E muitas das vezes o que acontece, igual na graduação, eu ainda vejo muitas das pessoas que estão ali pensa que é só formar, pegar o tubo ali, o diploma E tá e tudo pronto. certo. Não, igual o Bruno falou, depois você vai ter que estudar ainda mais, porque, igual a gente trouxe o exemplo aqui do pé de galinha, tudo está em constante evolução. Então, se você ficar parado no tempo ali e não evoluir junto com a vida, você vai ficar para trás. Então, você tem que se esforçar, tem que correr atrás, tanto no meio acadêmico, quanto no meio profissional e no pessoal. Isso aí. Tudo você vai conquistar com base no seu esforço. Perfeito. E agradecer também pelo convite, Gabriela. Imagina. E agradecer o pessoal aí também que está ouvindo o podcast, que assim, eu sempre fico vendo os podcasts, episódios, e assim, tem um aprendizado bacana, porque, igual você falou, é um bate-papo, é uma troca de ideia, mas que tem um fundamento, não é algo certeza. só palavras jogadas ao vento, não, é alguma coisa que você para absorver e você vai aprender com isso. É isso aí. E espero que a gente tenha conseguido Com passar alguma certeza. coisa legal aí Não pra tenho vocês. dúvidas. Porque quando veio o convite, a primeira coisa que aconteceu foi eu e o Breno olhar um pro outro e falar, e agora? Mas será que a gente vai mesmo? Será que a gente vai contribuir com alguma coisa? Com Espero que certeza. tenha contribuído. Sem dúvidas, contribuíram com toda a experiência de vocês, os ensinamentos, sejam de vocês, dos pais, enfim. Mais uma vez, muito obrigada. E já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre tantas coisas que a gente pode, né? Uhum. E para você que ficou aqui com a gente até o final desse episódio, muito obrigada por nos acompanhar. Mais uma vez, já tá inscrito no canal, já nos segue, já deixou suas 5 estrelas. Vai lá, então, deixa seu comentário também. Diz para nós se você gostou desse episódio. E interaja, porque isso é muito importante para que eu saiba se você tá gostando, para que lado ir. Mas tenho certeza que esse episódio agregou bastante. Agradeço de novo aos nossos patrocinadores, Brava Terra e Agribela. E como sempre,
Até a próxima semana. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.